Você acredita que algo pode atravessar os séculos, perseguindo pessoas com o único objetivo de proteger um segredo? E se eu te dissesse que isso não é apenas uma história de filme? Estamos falando de um mistério real, um enigma que desafiou a ciência, a razão e até a coragem de exploradores. Em 1922, um arqueólogo ousou desafiar os deuses do Egito Antigo. Howard Carter abriu a tumba de Tutancâmon, o faraó menino. A descoberta trouxe riquezas inestimáveis, mas também despertou algo que muitos acreditam ser uma maldição mortal. Hoje, no Portal do Mistério, vamos contar tudo sobre esse caso fascinante que deixou o mundo em choque. Prepare-se para uma história que mistura história, ciência e o sobrenatural, com um final que vai te deixar arrepiado. O Vale dos Reis, no Egito, foi palco de inúmeras descobertas arqueológicas ao longo dos séculos. Mas em 1922, quando Howard Carter encontrou a tumba de Tutancâmon, o mundo parou para testemunhar um dos maiores feitos da arqueologia. Tutancâmon era um jovem faraó que governou o Egito por volta de 1332 a.C. Ele morreu antes dos 20 anos e por séculos sua existência foi praticamente esquecida. Sua tumba permaneceu intacta, escondendo tesouros incríveis, estátuas de ouro, joias, carruagens, armas e, claro, o sarcófago contendo sua múmia. Ao abrir a tumba, Carter descreveu o momento com as palavras: "Sim, coisas maravilhosas." Porém, entre essas maravilhas, havia algo mais. Uma inscrição que, segundo rumores, alertava sobre uma maldição. O primeiro sinal de que algo estava errado surgiu rapidamente. Lord Carnarvon, o financiador da expedição, faleceu apenas alguns meses após a abertura da tumba. Ele desenvolveu uma infecção após ser picado por um mosquito, e o que era para ser um problema simples tornou-se fatal. Curiosamente, muitos dizem que, no exato momento de sua morte, as luzes do Cairo se apagaram sem explicação. Coincidência ou o início da maldição? Mas Carnarvon não foi o único. Mais de 20 pessoas associadas à expedição morreram em circunstâncias consideradas suspeitas ao longo dos anos. Uma delas foi George J. Gould, um visitante da tumba, que morreu logo depois de ficar doente repentinamente. O secretário de Carter, Richard Bethel, também faleceu misteriosamente em 1929. Esses eventos alimentaram o boato de que a maldição era real e que a tumba estava protegida por forças sobrenaturais. Embora muitos neguem a existência de uma inscrição ameaçadora na tumba, relatos dizem que ela advertia: "A morte virá com asas ligeiras para aqueles que perturbarem o sono do faraó." Se isso era verdade ou apenas um acréscimo posterior à lenda, ninguém sabe ao certo. O que sabemos é que a ideia da maldição rapidamente se espalhou pela mídia, criando um frenesi mundial. Mas será que tudo isso foi realmente obra de uma maldição? Ou há explicações mais racionais para as mortes? Alguns cientistas acreditam que a resposta pode estar nos próprios artefatos da tumba. Estudos modernos sugerem que fungos e bactérias podem sobreviver por milhares de anos em ambientes fechados, como túmulos. Esporos de fungos como Aspergillus poderiam causar infecções respiratórias graves, especialmente em pessoas com a saúde debilitada. Por outro lado, os céticos argumentam que muitas das mortes foram coincidências ou problemas de saúde que teriam acontecido de qualquer forma. Lord Carnarvon, por exemplo, já estava com a saúde fragilizada antes mesmo de viajar ao Egito. Ainda assim, a lista de mortes associadas à tumba é longa e difícil de ignorar. E o mistério só se aprofunda com o passar dos anos. A história da maldição de Tutancâmon rapidamente se tornou uma sensação global. Jornais do mundo inteiro relataram as mortes como provas de que os antigos egípcios haviam selado suas tumbas com poderes místicos.
Hollywood também abraçou o tema, transformando o Egito Antigo e suas maldições em um dos maiores pilares do cinema de terror e aventura. Quem nunca assistiu a filmes sobre múmias amaldiçoadas ou tesouros protegidos por forças sobrenaturais? Tudo isso teve origem na fama dessa descoberta. Mas há um detalhe intrigante nessa história. Howard Carter, o homem que liderou a expedição e abriu a tumba, nunca sofreu qualquer efeito da suposta maldição. Ele viveu até os 64 anos, falecendo de causas naturais em 1939. Isso levanta uma questão interessante. Por que Carter foi poupado? Teria ele, de alguma forma, conquistado o favor dos deuses egípcios? Ou talvez ele tenha sido simplesmente sortudo? De qualquer forma, sua sobrevivência apenas adiciona uma camada extra de mistério à lenda da maldição. Hoje, mais de 100 anos após a descoberta, a tumba de Tutancâmon continua fascinando o mundo. Ela não apenas revelou detalhes incríveis sobre a vida no Egito Antigo, mas também deixou um legado de mistério e lendas que ainda ressoam. Se a maldição é real ou não, talvez nunca saibamos. Mas uma coisa é certa: a história de Tutancâmon e sua tumba nos lembra do poder das histórias humanas que atravessam o tempo e continuam a nos intrigar. E agora, eu quero saber a sua opinião. Você acredita que a maldição de Tutancâmon é real ou que tudo não passa de uma série de coincidências? Deixe seu comentário aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like. Isso ajuda muito o Portal do Mistério a crescer. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. E olha só, tem um vídeo incrível aparecendo na tela agora mesmo, que eu tenho certeza de que você vai adorar. Clique nele e continue explorando os mistérios mais intrigantes do mundo. Obrigado por assistir e até o próximo mistério.